Boa noite. Formada pela Universidade Católica Dom Bosco, UCDB, a promotora da Vara da Criança e Juventude, Roberta Lima, que está à frente de um dos assuntos mais polêmicos atualmente, a prostituição infanto-juvenil. No entanto, essa situação controversa sempre foi abafada. Majoritariamente, as vítimas são pobres e que moram em uma total miséria na periferia. É sim um trabalho retornável e que gera grande lucro a toda a família, sendo a garota a única prejudicada. Promotora, por que podemos afirmar com tanta certeza que a prostituição infanto-juvenil continua sem solução? Primeiramente, boa noite. Então, a situação da prostituição infantil transformou-se em um negócio comercial, o terceiro mais rentável mundialmente, atrás somente da indústria de armas e do narcotráfico. O que leva uma criança a se submeter a esse tipo de trabalho? Geralmente, essas vítimas tiveram a primeira relação sexual com o próprio pai, padrasto ou responsável. Essas jovens meninas são assediadas e sofrem abuso em suas próprias casas. Com isso, encaram a realidade da prostituição nas ruas com maior facilidade. E, além de tudo, há o estímulo financeiro, que serve de sustento para suas famílias. E quem procura esse tipo de trabalho? Acredita-se que pessoas de classe baixa, como caminhoneiros, motoristas de táxi, são exploradores de criança. Mas enganam-se todas as pessoas quanto ao consentimento, pois também são assediadores, na maioria, brasileiros de classe média alta, rica, empresários bem-sucedidos, aparentemente bem casados e, algumas vezes, com filhos adultos ou até mesmo crianças. Ao ponto de vista jurídico, quem são os responsáveis pelo crime? A legislação brasileira não incrimina a conduta daqueles que servem, mas sim aqueles que incentivam a prostituição, como cafetinas ou, infelizmente, até os pais das próprias crianças que, por uma situação precária dentro de casa, obrigam seus filhos a se prestar, a submeter a tal situação. Além dos problemas já vivenciados como a exploração sexual infanto-juvenil, o caso do assédio com menores de idade, entre outros, como podemos lidar com a relação desse crime cometido com as crianças em relação à modernização dos tempos, à frente de uma sociedade moderna e industrializada tecnologicamente, um exemplo diário vivenciado por todos nós, como os crimes da internet? Qual a sua concepção, promotora, à frente desse assunto? Existem alguns projetos de lei a ser aprovado no Congresso, como, por exemplo, o que amplia a definição de estupro, que tipifica como crime disponibilizar o acesso de cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes na internet, que exige em hotéis, bares e restaurantes informações contra a exploração sexual. E o último e mais importante projeto a ser futuramente aprovado é estabelecer uma gravação de um depoimento único das vítimas, a fim de não transformar o processo penal numa revitimização dos menores, ou seja, a proteção do pudor da criança, não expondo-a publicamente. Muito obrigada, promotora Roberta Lima. Nós e a equipe da UCDB News inteira agradecemos a sua disponibilidade de fornecer maior conhecimento sobre o assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora, para finalizar o nosso programa, o CDB News, ficamos com a reportagem de Ana Tavares Barbosa. Uma boa noite. Boa noite. Estamos com uma das vítimas da exploração sexual infantil e temos o objetivo de trazer uma noção dessa triste história para a nossa realidade. Como você começou com esse tipo de trabalho, por quê e quantos você ganhava por noite? Eu comecei, eu tinha 7 anos e o meu padrasto me estuprou. E depois eu descobri que eu podia ganhar dinheiro com isso. E como meu pai era drogado, eu podia levar dinheiro para casa que ele não levava. Eu ganhava de 10 a 100 reais pelo programa. Quantos anos você tem? Hoje eu estou com 14. E você começou esse trabalho com quantos? Com 7. A nossa produção pediu para que você viesse com as vestimentas semelhantes de quando você ia nas ruas. Por que algo tão infantil? A mulher que cuidava de mim, que me incentivava a fazer o programa, ela dizia que como eu já tinha o corpo muito desenvolvido, se eu me vestisse de criança, os homens iam gostar mais. Sabemos que é uma realidade muito triste. Qual foi o
estímulo para mudar. E como você saiu dessa vida? Uma mulher me encontrou na rua e ela me levou para um abrigo de reabilitação de crianças que sofrem estupro e violência sexual. E aí, a partir daí, eu vi que isso não era vida para mim. Prostituição infantil é crime de ordem pública. Pode ser denunciada por qualquer pessoa que viu ou presenciou tal fato. Por isso, não se cale, denuncie. Ligue 0800 283 7991. Obrigada, boa noite.